Boa tarde. Hoje vamos falar sobre osteocondroma. É um nome que talvez soe um pouco complicado, mas se refere a um tumor comum de crescimento ósseo. Nessa nossa conversa, a gente vai entender o que que é, por que que acontece e, o mais importante, quando que é preciso ficar de olho. Imagina, a pessoa faz um raio-x, de repente aparece um pedaço de osso a mais, uma ponta grande. A primeira pergunta que vem é o que é isso? Vamos descobrir agora o que esse crescimento significa. Então, para simplificar, o osteocondroma é um tumor, né? E a primeira coisa a saber é benigno, né? Significa que não é câncer. Ele é basicamente formado por osso, mas tem uma capa de cartilagem que costuma aparecer perto das placas de crescimento, né? Aquelas áreas dos ossos que fazem a gente crescer na infância e na adolescência, né? E aqui, um dado que ajuda a colocar tudo em perspectiva, o osteocondroma é o tipo mais comum de tumor ósseo benigno que existe. Isso é super importante, embora a palavra tumor possa assustar um pouco, saber que é algo frequente e que na maioria das vezes é inofensivo, né, já traz um alívio. Mas afinal, por que ele aparece? A causa é um pequeno defeito na placa de crescimento, né? Pensa, em vez da cartilagem ajudar o osso a crescer no comprimento, um pedaço acaba crescendo para fora, né, para o lado. Com o tempo, essa cartilagem que cresceu errado se transforma no osso e aí forma essa projeção que a gente chama de osteocondroma, né? Numa imagem de raio-x, como essa aqui de joelho, dá para ver direitinho esse osso extra, né? Uma característica bem típica é que ele parece um galhozinho de árvore, né? Ele cresce em continuidade com o osso principal, como se fizesse parte dele, né? A preocupação principal é sempre o risco de virar maligno, né? Felizmente, o risco para isso é pequeno. Para quem tem uma única lesão, a chance de transformar num câncer é de mais ou menos 1%. Já em casos genéticos, onde a pessoa tem várias lesões, tem um risco aí um pouco aumentado, cerca de 5%. Então, quais são os sinais que merecem atenção? É preciso ficar alerta se o crescimento continuar, depois que o esqueleto já amadureceu na vida adulta, né? Outro sinal, se uma dor nova aparece também depois da maturidade, ou ainda se os exames de imagem mostram que aquela capa de cartilagem tem mais, né, do que 2 centímetros de espessura. E um detalhe, a pelve é o local onde ocorre mais transformação maligna. Tá? E quando a cirurgia entra em jogo, a remoção do osteocondroma é pensada principalmente se ele causa muita dor, né? Ou se ele causa uma deformidade, né? Que vai ser estigmatizante para o paciente. Né? Se algum daqueles sinais de alerta que a gente acabou de ver aparece, né? Ou, claro, se o crescimento está comprimindo alguma estrutura importante, né? Nervos, vasos, aí a gente vai ter que abordar também. Para a gente fechar, a mensagem principal é que os osteocondromas são benignos e são muito comuns. A palavra-chave do osteocondroma, eu diria que é a vigilância mesmo. É preciso a gente ficar de olho em qualquer mudança, principalmente na vida adulta. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Sabendo que a grande maioria é inofensiva. O desafio é equilibrar a tranquilidade, né? E com essa necessidade de um monitoramento atento a longo prazo.